Vamos lá, a loja de departamentos é a última tarefinha, né? Aí tem as questões dela. Então vamos lá, loja de departamentos da UBEI de 2020, iniciação 2, fase 3. Uma nova loja de departamentos foi inaugurada. A loja tem 6 numerados de 1 a 6, e cada andar é ocupado por exatamente um departamento: brinquedos, cosméticos, decoração, eletrônicos, roupas e sapatos. Não há elevadores. Para ir de um andar a outro é necessário usar escadas rolantes. A loja é organizada obedecendo as seguintes restrições. A primeira restrição: cada escada rolante leva ao andar imediatamente acima ou imediatamente abaixo do andar corrente. Ou seja, só pode ir um acima ou um abaixo. O departamento de brinquedos é imediatamente abaixo do departamento decoração. Não há escada rolante conectando o departamento eletrônicos ao departamento sapatos. E o departamento cosméticos é no andar mais alto do que o departamento decoração, mas no andar mais baixo do que o departamento de sapatos. Então, segundo as regrinhas, qual das seguintes poderia ser a lista completa dos departamentos do andar 1 ao andar 6? Ó, pelas regrinhas, a gente já sabe que o de brinquedos vem antes do de decoração, vem abaixo. E não o de eletrônicos e o de sapatos não são conectados. O de cosméticos é acima, né, do de decoração, e ele é abaixo do de sapatos. Aqui a gente já pode cortar a D, né, igual você falou. A B, decoração vem primeiro que brinquedos. Então já não é, porque o de brinquedos vem abaixo, vem antes. Decoração. Não, tá certo. Aqui, o cosméticos é depois de decoração, e ele tá em segundo aqui, só depois de eletrônico, então podemos cortar. E entre a C e a alternativa certa é a igual você falou, porque o cosméticos tem que vir antes dos sapatos. E o sapato está vindo antes dos cosméticos. Então, você acertou a letra A. Brinquedos, decoração, cosméticos, sapatos, roupas e eletrônicos. Se o departamento decoração ocupa o andar 3, então qual das seguintes é a lista completa dos andares que o departamento eletrônicos poderia ocupar? E como o de brinquedos é abaixo do de decoração, o de brinquedos vem para cá, de acordo com as regrinhas. A resposta é 1 e 4. Você entendeu a 1, vou explicar a 1 e a 4. Tem essa opção, aí o eletrônicos já fica longe do departamento de sapatos. Cosmético é mais alto que o de decoração. O roupas ou sapatos pode ficar aqui. Aqui, qualquer um desses aqui dá para ficar. Tipo, os sapatos vêm no quinto ou roupas fica aí no quinto. Agora, por que que dá para colocar ele também no 4? Vamos colocar ele aqui no 4. Ele não pode ficar junto com os sapatos. Então, você não pode ficar junto com os sapatos. Os sapatos é depois do de decoração. Então, os sapatos vêm aqui. E nessa regra, o cosméticos é algum andar mais alto que o de decoração. O único lugar mais alto que o de decoração que sobra é o 5. Então, o cosméticos vem para cá e o roupas vem para cá. Então também tem essa organização. Primeiro fica o roupas, no segundo brinquedos, terceiro o de decoração, quarto de eletrônicos, quinto de cosméticos e sexto de sapatos. Porque o de eletrônicos não está junto com o de sapatos, não está acima ou abaixo. Cosméticos está depois de decoração e antes do de sapatos.
E o roupas, como não tem nenhuma regrinha pro de roupas, então dá pra ele ficar em qualquer lugar. Voltando aqui nas nossas restrições, para ficar mais fácil. As restrições que a gente nos dá é que cada escada rolante leva o andar imediatamente acima, imediatamente abaixo do andar concorrente, né? Então, sempre os andares que têm escada rolante vai estar um conectado no outro. O departamento de brinquedos está imediatamente abaixo de decoração. Então, o brinquedo está logo abaixo do decoração. É, não há escada rolante entre o departamento de eletrônicos e o de sapatos. Então, entre o eletrônico e o sapato, eles não têm ligação. E o departamento de cosmético está no andar mais alto do que o departamento de decoração. Então, cosméticos está no andar mais alto do que o decoração, mas no andar mais baixo que o departamento de sapatos. Então, o cosméticos está no andar mais alto que o de decoração, mas no andar mais baixo do que o de sapatos. Ok, são as nossas restrições. Então, aqui na número um, aproveitando ela, a gente sabe que a gente tem uma lista correta. Então, a gente tem de brinquedo, decoração, cosmético, sapato, roupas e eletrônicos. A questão número 3 pede o quê? Se o departamento de sapatos não ocupa o andar mais alto, então qual das seguintes alternativas pode ser uma lista completa dos andares que poderiam ser ocupados pelo departamento de roupas? Então a gente tem um sapato aqui. Imaginando que aqui nessa sequência correta, como as nossas restrições, em cima do sapato, a única restrição que em cima dele é que ele não tem ligação direta com eletrônicos. Então, facilmente aqui você pode inverter. Mas só que aí a questão é, ele não quer o sapato no lugar mais alto. Então, ele se manteria sim nessa posição dessa sequência correta que a gente já tem. Ok. Aí ele quer saber o quê? Qual das alternativas seguintes poderia ser a lista completa dos andares onde seriam ocupados pelo roupas. Então, o S não estando na última posição, aonde que o roupas se enquadraria. Creio que imaginando essa sequência aqui mesmo, imaginando ela aqui já, né? Ela já não tem o S no último lugar. A gente sabe bem que o R já está numa posição válida, né? Porque essa é uma sequência válida. E o S não estando no lugar mais alto. Então a gente sabe que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa posição ele pode estar. Então, a quinta colocação, vamos dizer, por bem, todas as alternativas têm, né? Já tirando a resposta, né? Assim, já vamos por eliminatória, né? Vamos ver todas do porquê estão erradas e do porquê estão certas. Se a gente pega o nosso R, o roupas, e tenta jogar lá na primeira colocação da nossa letra A. É, Jogando ele na primeira colocação, o R ele não tem restrição direta sobre ele. Imaginando aqui assim, você jogando ele para trás, é, ele não vai ter ligação direta com ninguém. Então, beleza, ele poderia sim, mas só que aí o S continuaria também, só que o S estando não ocupando o andar mais alto, o R subindo para a primeira posição, não tem restrição. Em tese poderia, mas a gente tem que ver as outras demais casas. Na segunda posição. Na segunda posição, a gente já teria um empecilhozinho, que é o quê? Quem viria primeiro? O S e o R, eles não podem ficar juntos. Então, se a gente, igual na próxima ali, se a gente tirasse o R daqui trazendo para a primeira posição, o S e o R encostaria, assim não podendo. Trazendo ele para a segunda posição, aconteceria esse mesmo problema, né, de a gente acabar encostando o S e o R e não pode. E também a gente sabe que o D e o B tem que estar colado. E ficando na segunda posição aqui, ele também não poderia. Ele já descarta a primeira e a segunda casa onde o R poderia estar. A terceira casa. A terceira casa aconteceria primeiramente, né, do S e o R tá encostando novamente. E também se ele ficar na terceira casa, aí
corta ele por causa disso. Porque nessa restrição aqui, que fala que o C ele está mais alto do que o S e está mais baixo que o D, ou ao contrário, né? O C, o S, ele tá o C está numa casa mais baixa que o S e o C está numa casa mais alta que o D. E aí, nesse caso, ele fala numa casa, não exatamente uma casa. Então, sim, ele poderia, se não fosse a condição do S e o R encostar, aí ele acabaria sim podendo estar na terceira colocação, mas como aí tirando o R daqui e colocando na terceira casa, eles encostariam, mesmo invertendo ou não, encostaria. Se inverter, o S ia para a última casa, assim não deixando a questão ir para frente. Então a gente já descartou os três. Quarta casa. Na quarta casa aconteceu o mesmo problema. O S e o R encostaria, porque a gente trazendo o R para cá, o S e o R encostaria, não poderia. Aí sobra para a gente a quinta e a sexta posição. A gente sabe que a quinta já é uma posição válida pela mesma sequência que a gente já tem. E a sexta casa, que aí já na resposta, né? É a letra E, que a gente, o roupas pode estar na quinta ou na sexta casa. Mas por que na quinta ou na sexta casa? A quinta a gente já sabe, mas por que na sexta? Se a gente trouxesse o R para cá, o S e o R encostaria. Aí cai na regra que eu falei há pouco. A gente trazeria o S uma casa para trás também, ou seja, colocando o S, vamos dizer, nessa terceira colocação. Aí ele não estaria na última colocação, no andar mais alto, estaria dentro do que ele pede. Teria uma casa, ou seja, teria uma casa entre ele, que aí seria o C, né, trazendo o S para trás do C. Assim, dando certo ainda. O R indo para a sexta colocação e ainda tendo uma casa entre os dois. Ou nesse caso também, né, trazer mais ainda, né, porque é da restrição do C, do S e do D. O S tem que estar numa casa abaixo do C. Então aí a gente teria que o C está numa casa abaixo, né, do S. Então nesse caso aqui, né, sobraria apenas essa alternativa mesmo, a quinta e a sexta. A quinta a gente já tendo e assim trazendo o S para trás. Porque ele ainda manteria, né, uma casa abaixo e o D ainda contaria numa casa acima. Na questão número 4, mantendo as mesmas restrições aqui, ele pede o quê? Quais das seguintes sequências, né, poderiam ser os departamentos que ocupam respectivamente o primeiro e o segundo andar. Então, ele quer saber qual dessas casas, no caso os departamentos, podem ficar na primeira e na segunda colocação. Dessa sequência, de acordo com as regras, quais que podem sim ficar na primeira e segunda colocação, respectivamente. Então, o primeiro, aqui realmente é o primeiro, e outro é o segundo. Então, ele quer saber quais são os dois departamentos que podem ficar nessas colocações, né? Nesses andares. Puxando aqui na questão, né? A gente já tem uma sequência válida. Aqui na nossa primeira colocação, a gente tem brinquedos e também o D, né? Que é o decoração. Aqui na nossa sequência, a gente tem brinquedos eletrônicos, decoração eletrônicos, sapatos, roupas eletrônicos e decoração. Então, você vê que essa sequência aqui a gente já não tem. Então, vamos novamente para a eliminação. Brinquedos e eletrônicos. Brinquedos pode ficar na primeira casa? Brinquedos pode ficar na primeira casa. Nessa sequência ele está. Mas eletrônicos pode? Ó, nesse caso, se brinquedos estivesse na primeira casa, eletrônicos não podia vir para a segunda casa, pelo simples fato, tipo, nessa regrinha aqui ele poderia, né? O E e o S, o eletrônicos e o sapato estão separados, beleza. Mas só que ele não poderia vir porque o B e o D são juntos. O departamento de brinquedos é imediatamente abaixo do departamento de decoração. Então, se o B fosse o primeiro, seria obrigatoriamente o D acima dele. Então, aí o eletrônico não poderia descer. A letra B, decoração e eletrônicos. Decoração poderia ficar em primeira colocação? Cai na mesma regra. Não poderia. Pelo simples fato de que o D fica imediatamente acima do B. Então, se o D é o primeiro, não tem como o B vir antes do D.
Então, assim, o D não seria mais o primeiro. E eletrônicos voltaria também, né? Mas só que aí ficando em segunda casa. Aí, olhando dessa maneira, somente olhando para o E, né? Não teria problema. Mas só que aí cai que o B tem que vir antes do D. E não tem como vir antes do primeiro andar, né? A letra C, eletrônicos e sapatos. Eletrônicos vindo para a primeira posição. E sapatos logo depois cairia diretamente nessa regra. Eletrônicos e sapatos não têm ligação direta. Não ficam imediatamente um após o outro. Beleza? Cancelou a letra C também. Aí chegamos na letra D. Roupas e eletrônicos. Ok, se a gente trazer roupa para cá, para a primeira colocação. Então, por enquanto não tem nada. E também trazer o eletrônicos. Mas aí você pensa, então essa é a questão. Por quê? A gente não tem restrição direta sobre o R aqui. A gente tem restrição apenas sobre o eletrônicos. E apenas a restrição do eletrônico seria o quê? Que ele não tem ligação direta com S. Então, se a gente colocasse o R e o E aqui, apagando o R e o E do final, ficaria dentro das restrições, tendo o R como a primeira colocação e o E na segunda, respectivamente. Assim fica nessa ponte entre o E e o S, né? Tipo, não tem ligação direta. O B está junto com o D e o C está entre o S e o D do mesmo jeito. E a letra E não seria ela, né? No caso, eletrônicos e decoração. Porque eletrônicos vindo na primeira colocação, logo viria decoração. Cai na primeira regra novamente. Eletrônicos está na primeira colocação e decoração na segunda. Mas onde que vem brinquedos? Brinquedos vem antes de decoração. Então, assim, sobra apenas a letra D para essa questão, sendo só trazendo do final para o início, assim sendo a resposta correta. Exatamente, a letra D para eliminação. Acho que é uma das maneiras mais fáceis de você chegar na resposta correta. Questão número 5. Se o departamento de sapatos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de cosméticos, então qual das seguintes afirmativas poderia ser verdadeira? Nesse caso, pensando aqui, né? O determinante de sapatos não ocupa o andar imediatamente acima do determinante de cosméticos. Na nossa sequência aqui da nossa própria questão, a gente tem os sapatos imediatamente após os cosméticos. Então ele não quer aqui, ele não quer nessa posição. Ele não quer ocupar esse lugar logo depois dos cosméticos. E fazendo isso, qual dessas alternativas seria, no caso, né, a alternativa correta? Departamento de eletrônicos ocupa o andar mais alto, departamento de eletrônicos ocupa o segundo andar, departamento de eletrônicos ocupa o andar imediatamente abaixo do departamento de decoração, departamento de cosméticos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de decoração, e a última questão, alternativa, né? E o departamento de sapatos não ocupa o andar mais alto. Puxando para a questão novamente para a eliminatória, né? Começando pela primeira. O departamento de eletrônicos ocupa o andar mais alto. Pensando aqui, né? O eletrônico atualmente está sim ocupando o lugar mais alto, mas só que ele não quer os sapatos ocupando imediatamente depois dos cosméticos. Beleza. A restrição que a gente tem sobre cosméticos e sapatos é que o que? O cosméticos é num andar mais alto do que o departamento de decoração. Então, beleza, aqui a gente ainda mantém. Mas um andar mais baixo do que o departamento de sapato. Então, o sapato ainda tem que vir depois do C. Aprendemos isso. Beleza. Fazendo a outra sequência aqui, né? Mantemos o início. Chegou aqui. Ele não quer o sapato aqui. Só que se eu tirar o sapato daqui trocando com o R, o S e o E encosta. Então vamos colocar o R, né? O roupas, que ele não tem restrição, e manter o E. Aí como o E fala que não pode ter ligação direta, a gente pode muito bem trazer o S para o final. O início, né? Só que aí o quê? Não poderia, porque ele estaria antes do C. Então, como também a gente não tem restrição sobre o E, a gente vai tirar o E daqui do final e colocaria aqui o S, aí ele manteria a restrição aqui, e o E que não tem restrição direta para a posição inicial. Beleza. Essa aqui é uma essa aqui é uma sequência válida de acordo com essa questão. Ok, então. O departamento de eletrônicos ocupa o andar mais alto. Então
Se essa aqui é uma sequência correta para essa, ele não ocuparia o lugar mais alto. Ele está lá na primeira colocação. Porque se a gente colocar em lugar mais alto, logo o S ele vai ficar antes do C. Ficando antes do C, não pode. Letra B. O departamento eletrônico ocupa o segundo andar. Imaginando aqui, também não poderia, porque o B e o D são coladinhos. Então, se a gente colocasse logo em segunda posição, o B teria que vir para a primeira e o E ficaria entre os dois. Então, também não pode. Letra C. O departamento de eletrônicos ocupa o andar imediatamente abaixo do decoração. Cai a mesma coisa, letra B. Se ele vai ficar debaixo do decoração, é o lugar do B, na restrição direta. Brinquedos está imediatamente abaixo do de decoração. Então, se ele cai na mesma restrição da letra B. Ele ocupa o segundo lugar, ou seja, é o lugar do B, e ele ocupa abaixo do decoração. Ele também não pode, porque o decoração, abaixo dele é imediatamente brinquedos. Na letra D, o departamento cosméticos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de decoração. Beleza, essa daqui você pensa. O cosméticos não está ocupando diretamente, ele não está ocupando diretamente o andar acima do departamento de decoração. Se você olhar aqui na nossa sequência, ele não está ocupando. A gente tem, logo depois do cosméticos, tem logo... Ah, não, na verdade sim, né? O departamento de cosméticos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de decoração. A gente tá aquele juntinho, né? E a letra E, o departamento de sapatos não ocupa o lugar mais alto. A gente tá vendo aqui que ele tá ocupando, né? A resposta correta é a letra D. Eu pulei e falei ela rapidinho porque a gente vai voltar nela, né? O departamento de cosméticos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de decoração. Mas você pensa, a nossa sequência aqui deu certo? Sim, tá com ele junto. Mas por que que ela pode ser verdadeira? Ó, departamento de cosméticos não ocupa imediatamente acima do departamento de decoração. Então, cosméticos está aqui logo após decoração. Se a gente trocasse ele com R, poderia também. Por quê? Se a gente trocasse aqui também, né? Poderia também. Também seria uma opção válida. Porque a gente não tem restrição direta sobre o R. E na questão, o sapato ainda não vai ficar do lado do de cosméticos, né? Na verdade, aí vai, né? Porque se a gente trocar entre os dois, aí o sapato vai ficar junto com os cosméticos. E é o que ele não quer. Não ocupa imediatamente acima do departamento de cosméticos. Então, se a gente trocasse o cosmético com R, o sapato pegaria também na restrição. Então, o que a gente poderia fazer para ficar certo? Não ocupa imediatamente acima dele. Então, a gente podia fazer o quê? Se o S está numa posição, ele fala que o S está na posição abaixo, o departamento de decoração está no andar mais baixo que o de sapatos. Então, a gente tem que ter sempre o D, sempre abaixo do S. E tendo o D, a gente tem que ter o B. Então, vou fazer uma nova de acordo com a letra D. A gente sabe que o B e o D são sempre juntinhos e que o sapato tem que vir em algum lugar depois do D. Decoração no andar mais baixo do que os sapatos. A outra restrição é que os cosméticos têm que estar no andar mais alto do que o decoração. Então nada vai vir aqui. Só que aí a gente não pode ter o sapato, que é o da questão, não pode ocupar o andar acima do cosmético. Então a gente tem que ter o sapato no lugar onde ele não está encostado nos cosméticos. Então, a gente pode ter o quê? Se o departamento de cosméticos não ocupar imediatamente acima do decoração, esse é o verdadeiro. Então, o C não pode estar aqui. Se o C não pode estar aqui, a gente vai ter que colocar o E, porque é o único sem restrição. Então, se é o único sem restrição, ele encaixou aqui. Aí cai na outra. Aí, beleza, acerta nessa restrição aqui. O E e o S estão de boa, um com o outro. Eles não estão encostados. Sobra apenas duas casas, né? A gente tem 3, 4, 5, 6. Falta só essas duas aqui. Mas só que aí ele quer que o sapato não fique cortado com o departamento. Então aí, beleza. Ele não vai estar encostado. Vamos colocar o C aqui então. Cosmético aqui.
colocando o cosmético aqui depois do E. Beleza, ele está dentro da restrição da 5, não está encostado, e está dentro da resposta correta. O departamento de cosmético não ocupa o andar imediatamente depois de decoração. Sobrando para a gente B, D, E, C. B, aí fica apenas o R, né? A gente também não tem restrição direta sobre o R. Pronto. Essa seria a sequência correta, junto com a resposta correta, a letra 5. Onde a gente teria que fazer o quê? Em vez de fazer a primeira sequência que a gente fez, que trouxe o R para o final, a gente colocaria o E na terceira colocação, em vez de estar no início, né? Aí da outra vez a gente colocou o E aqui. A gente trouxe o E agora para a terceira colocação, mantendo o B e o D junto, mantendo o E e o S separado, e mantendo o S acima do C e o D abaixo, e agora com a resposta correta, sendo a, a única alternativa correta, sendo a letra D, tendo o departamento de cosméticos não ocupando imediatamente o andar acima do D. Conseguiu entender? Que a gente fez duas listas do que pode ser a possível resposta. Na primeira, a única diferença dessa daqui, né, pegando as restrições, foi que o E veio para a primeira colocação. E agora, que a gente pegando a resposta correta, né, do caso, sendo a única que sobrava para a gente pela eliminação, colocando o E, que não tem restrição direta nele, apenas não tendo direção com, não sendo colado, né, junto com o S, colocando ele na terceira colocação. Aí ele mantém também todas as restrições que pediu. Os sapatos não ocupando imediatamente acima do departamento de cosméticos, então o cosmético está aqui, tem o R entre. Aí ele pega a restrição de ter o S acima, tá acima do C, o D abaixo, tá abaixo do C, o E e o S não estão encostando, certinho, e o D e o B estão coladinhos como sempre. Agora, passando para a última questão de hoje, né, do nosso aquecimento. Vamos manter também essa sequência que a gente tem, né? E passando agora para a sexta e última questão. Se o departamento de brinquedos ocupa o terceiro andar, então qual das seguintes afirmativas poderia ser verdadeira? Dessa vez, ele não pediu igual na questão anterior, na questão anterior imediatamente, né? Mas agora ele quer apenas o brinquedo ocupando o terceiro andar. E qual que vai ser a verdadeira do mesmo estilo da 5? Qual das questões vai ser verdadeira se o brinquedo estiver no terceiro andar? Puxando aqui novamente, né, no caso da eliminatória e também das sequências que ele pede, né? Vamos começar pela letra A. Vamos puxar aqui, né, a sequência. 3, 4, 5, 6, são 6 andares. Beleza. Letra A. Ele quer o brinquedo na terceira, né? Então, B aqui na terceira colocação. Departamento de roupas ocupa o quinto andar. Beleza, então o quinto andar está aqui. Beleza. Se o B está aqui, a gente tem que sempre lembrar que o D vai estar na frente dele. Por enquanto está correto. A gente tem o R na quinta posição, o B e o D juntos. E a gente tem o que agora? Que a gente tem que ver as outras restrições. O E e o S a gente não colocou nenhum deles. Mas eles não podem estar juntos. E a outra restrição, por enquanto, deixar essa de lado. Outra restrição é cosméticos tem que estar entre o S e o D. Ó, o D tem que estar na casa abaixo. Então a gente vai ter que colocar o quê? A gente teria que colocar o C aqui. E colocando o C aqui, não sobra espaço para a gente colocar o S na frente dele. Então aí, a letra A já deu errada. Porque o D tem que estar antes do C. O C está numa casa acima do D. Então a única casa que sobraria para o C seria a última. Mas o S está numa casa abaixo. No S, no caso, né? O C está numa casa abaixo que o S. Então o S está na frente dele, em cima, né? E aí já acabou as casas para a gente fazer isso. Então, beleza. Letra A, descartada. Letra B. O departamento de roupas ocupa o andar imediatamente acima do de eletrônicos. Beleza. O B e o D a gente vai acabar mantendo, né? Que são sempre coladinhos. O B está na terceira colocação. O departamento de roupas ocupa imediatamente acima do departamento de eletrônicos.
A gente ainda não mexeu com nenhum deles. Beleza. Vamos puxar agora para o C aqui, né? Se a gente tinha que manter o D abaixo do C e o S acima, a gente pode colocar assim, que aí beleza, enquadrou dentro da restrição. Beleza, aí sobra pra gente o quê? O E, o eletrônicos, né? E também sobra pra gente o R. Sobre o R a gente não tem restrição, então a gente pode colocar em qualquer lugar aqui. E aí a gente coloca também o eletrônico, só que o eletrônicos não pode estar com S. Então assim, pode ser no seno, tipo, qualquer um desses dois aqui, colocando o E ou o R. Independente das duas, vai dar certo. Sendo nesse caso a resposta correta já sendo a letra B. Então, aqui a gente pode colocar o E e o R, e como a restrição do E é apenas não estar colado com o S está lá na última posição. Então aqui a gente pode manter essas duas, né? R, E ou E, R. Então, a resposta é a letra B. Mas vamos continuar para ver porque as outras não são certas também. O departamento de eletrônicos ocupa um andar mais alto que o departamento de decoração. Essa aqui, beleza, o departamento de eletrônicos ocupa um andar mais alto, ocupa um andar mais alto do que o de decoração. Não funcionaria, né? Porque é igual, ficar atenta na leitura, porque não é igual aqui em cima que fala num andar mais alto, que aí pode ser qualquer andar que seja mais alto. Esse aqui é literalmente, ele fala um andar. Então, se a gente colocasse o E aqui, cairia na regra de cá. Ele não teria espaço para colocar o S e o C, né? No caso, se o E vinsse aqui, nessa terceira colocação, a gente não sobraria espaço para colocar o C e o S. Aí teria que ter outra colocação para colocar o S. Já daria errado. Letra D. O departamento de cosméticos não ocupa o andar imediatamente acima do departamento de decoração. Então, cosmético não ocupa imediatamente acima do departamento de decoração. Nesse caso, para dar certo, sendo B na terceira colocação, ele precisa ser necessariamente depois do decoração. Porque se apenas duas casas sobram aqui e na restrição fala que tem que ter o decoração e acima do decoração ter o S, então aí a gente tem que ter essas duas casas já ocupadas. Sempre essas duas casas vão ser essas mesmas departamentos, porque não tem como mudar, porque a questão pede que brinquedos na terceira colocação. Então a letra D também está errada. E letra E, o departamento de sapatos não ocupa o andar mais alto. E nesse caso ocupa pelo mesmo fato da letra D. Ele ocupa o lugar mais alto porque é um lugar onde ele consegue se prender à restrição, sendo estando acima do C e estando longe do E. Aí, como falei, sobra apenas a letra B, tendo o departamento de roupas ocupando o andar imediatamente acima do lugar do departamento de eletrônicos. Então, se essa questão aqui fala o quê? Então, o departamento de roupas ocupa o andar imediatamente acima de eletrônicos. Então, eletrônicos fica em primeiro lugar e roupas aqui. Então, aí a gente tem a restrição sobre o E apenas do S, então bem longe, tranquilo. E a gente não tem restrição sobre o R. Então, pronto, sequência finalizada, sequência correta.